nessa proposta. Então, vamos pegar ali mesmo em Mauá, que não é criança já nem 1%, né? 1%. Ali em Mauá, um pouquinho tem de fábrica ali, né? Ali por lá do sertãozinho ali. Capoá, Santa Fé, fábrica de malha. Não vai ter esse negócio feito desse, passou do ficando. Para trabalho de segurança, para trabalhar administrativo, para trabalhar em reposição de mercado, ali personalmente, aquele professor não chazinho aqui para o professor conduzindo as pessoas, independente que quiser ir aí, porque você fica Que Mauá que tem, mas porque Mauá é grande, né? todos os planos ainda estão na mão de Deus, né? Todos os planos na mão de Deus. Ele fala que o Zé que coloca na mão de Deus, mas a gente pessoa não tem problema hoje, para fazer assinatura, mas o negócio que começa retirar suas tropas de pelo menos 2 áreas no sul do território libanês. Os países disseram que o texto é uma base para o O presidente Lula defendeu o reforço em defesa por parte do Brasil e criticou o presidente norte-americano Donald Trump por ameaçar tomar o canal do Panamá e a Groenlândia. Um avião de transporte colidiu com o prédio mais alto de Pequim. As autoridades não divulgaram informações sobre possíveis vítimas. O correspondente da CNN, Mike Valério, foi até o local e tem mais informações. Já pensou com a graça de Deus, segunda-feira lá, né? Deus abençoar com a graça de Deus, porque está na mão de Deus, né?
É ruim, Petrão. Quando a pessoa chega lá, Petrão, já é quase 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 causou horas. fortes chuvas Chega e lá, inundações porque em parte de Itaúba. Ruas foram alagadas e os porque veículos demora, tiveram né? socorridos. Cerca Eles de vão 6 chegar pela noite, milhões de eles vão pessoas viajar. foram impedidas de trabalhar ou Vão ir chegar à para a noite escola. lá, né? Autoridades retiraram centenas de moradores das casas e até o momento não há relatos de vítimas. A previsão é de que o mau tempo continue por pelo menos mais uma semana. A tempestade tropical agora segue para o Japão. Autoridades do país já emitiram alertas para deslizamentos de terra e ordenaram que 1 milhão de pessoas deixem áreas de risco. Mais de 200 voos foram cancelados e dezenas de serviços ferroviários. O bicho no meio da chuva. Autoridades de saúde estão em alerta em várias partes da Europa por causa do avanço de uma onda de calor que faz os termômetros dispararem. O Reino Unido, o principal órgão de meteorologia do país, estendeu a situação para alerta vermelho. A previsão é de um fim de semana com os termômetros nas alturas. A reportagem é do correspondente Américo Martins. A maior parte da Europa Ocidental continua em alerta por conta das altíssimas temperaturas provocadas por uma enorme onda de calor. Em várias cidades europeias, as atrações turísticas foram fechadas ou tiveram o seu horário de funcionamento alterados. Aqui em Londres, por exemplo, até a tradicional troca da guarda, que acontece aqui em frente ao Palácio de Buckingham, foi cancelada esta semana por causa do calor. O exército britânico disse que estava preocupado com a saúde dos turistas, dos soldados e até dos cavalos que participam das cerimônias. Aqui no Reino Unido ainda, pelo terceiro dia consecutivo, foi quebrado o recorde de mais altas temperaturas já registrada no mês de junho. Nesta sexta-feira, os termômetros marcaram 36,9 graus centígrados no interior do país. Na França, mais de 50 pessoas já morreram, infelizmente, por problemas relacionados ao calor. E o governo francês proibiu a venda e o consumo de álcool em locais públicos. O álcool desidrata e pode levar as pessoas a cometerem outros atos para tentar se refrescar do calor, por exemplo, que podem colocar a vida deles. Na Alemanha, o governo reclamou que as altas temperaturas estão começando a danificar as estradas de rodagem, as rodovias alemãs. Alertas vermelhos para o calor foram emitidos por dezenas de países. Neste final de semana, a temperatura pode subir ainda mais, especialmente no sul do continente. A Itália, por exemplo, é um dos países que corre o risco de ver mais temperaturas muito altas durante o final de semana.
decisão e estabeleceu limites para esses benefícios. Como o voto foi apresentado de forma conjunta, o julgamento começou com um placar de 4 votos a favor da liberação. Para formar maioria, são necessários 6 votos. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte e segue aberto até a próxima terça-feira. O Supremo Tribunal Federal pode estar caminhando para flexibilizar essa decisão tomada pela própria Corte. O Matheus Teixeira traz as informações. O Supremo Tribunal Federal deve liberar parte do pagamento dos penduricários que o próprio Supremo Tribunal Federal havia vetado. A Constituição acusada contra o pagamento das verbas indenizatórias que engordam o salário de juízes e promotores e limitou o pagamento dessas verbas justamente para extrapolar o processo constitucional que é o salário que um servidor público pode ganhar e que está estabelecido na Constituição. Lá, em novo julgamento, nesta quinta-feira, no plenário virtual, o Supremo já tem ao menos 5 votos para liberar parte dos penduricários que ele mesmo havia rejeitado e havia tornado ilegal. Por exemplo, o pagamento de férias não gozadas podem voltar a ser pagas, plantões judiciais e licença-prêmio. São 3 exemplos de penduricários que tinham sido derrubados e que agora o Supremo recua e determina que devem ser pagos para promotores e juízes da justiça. O que acontece? As identidades de juízes e do Ministério Público fizeram muita pressão no Supremo Tribunal Federal para retornar desses pagamentos e o Supremo flexibilizou a própria decisão que havia sido muito mais restrita. Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm your match commentator, Derek Ray, and ready to provide expert analysis alongside me is Stuart Robson. And the general feeling is we should be in for a spellbinding occasion. It's Real Madrid facing Manchester City.
Well, as is always the case, both teams will look to control the centre of the pitch. Whichever can do that will dominate possession and probably the game. This is going to be key, I think, today. Lenormand. Lampard. Moving the ball nicely, looking for that final pass. Must take the lead here. And a goal it is! No long wait for the opener today. Well, here you can see it again. Good run, great strength, and a composed finish under pressure. That's a top-class goal. On they go again. A wake-up call for the City players, maybe. Can they find a response now? Just the challenge that was required. And City have possession once more. City pushing forward with options available. Real chance. Oh, superb tackle. He read the situation defensively and did his job. Succeeded in keeping it in play. And City get the throw in. This is looking threatening. Pivotal moment defensively. And City coming away with it. Real Madrid doing well to regain possession here. Attacking possibilities for Real. Scott McTominay. Jude Bellingham. The ball with Martinez. And the whistle is sounded for half-time in this game. So back in business, the second half underway, and City trying to plot a route back into this one. And a good challenge to bring that attack to an end. Scott McTominay. Out of play, City throw. Mbeumo. Well-timed tackle. So plenty of forward momentum. Henry. And quite simply, a wonderful chance was squandered. Guti. Martinez. Now with Bellingham. Fine build-up as they look to add to their advantage. Oh, maybe the equaliser. No, high-quality defending. Vinicius Junior. Ryan Cherki. Phil Foden now. Emphasis on the clearance, a good one. Well, just listen to the noise in here. These Real fans are doing everything to get their team over the finish line, and there's not long left now. And cleared away. Five minutes left. Time is against the man. This could square the game. Late drama here. Level once more. Incredible scene. Well, here it is again. He goes past his markers so easily with just a drop of the shoulder. And what a clinical finish this is from Lautaro.
He hits it with such power. That's a good goal. So back underway. One goal apiece here. Frank Lampard. If you want the final whistle and the story of parity, they couldn't be separated, these two teams. From the Real Madrid point of view, what did you think of it? Well, Derek, it's a horrible feeling when you concede so late in the game. They thought they had the game won, but a lack of concentration has cost them dear here. O neto do cadernista e presidente do Instituto Maurício de Souza, Marcos Saraiva, esteve presente na inauguração da estátua que foi uma série do Brasil soberano. Agora está muito feliz, ele está muito lisonjeado de ser homenageado pela cidade de São Paulo. A cidade que abraçou ele com tanto carinho e veio para cá quando ele era jovem, com o felicidade aqui. O Brasil foi uma viagem que foi emocionante. É esse carinho do brasileiro. Poder ter a obra dele aqui apresentada para a gente. A cultura para fazer homenagem, a gente foi muito empolgado, a gente queria valorizar o artista Maurício era muito bacana. E o lugar Na segunda-feira, a seleção brasileira vai ter um encontro decisivo com o time do Japão, primeira fase do mata-mata da Copa. Mas antes disso, o Cultura Prime é preciso lembrar como que eles são capazes de ensinar ao mundo. Uma técnica milenar de caixas de madeira, que mistura arte e arquitetura e está em exibição em São Paulo, na Japan House. Welcome everyone on a perfect night for football with the floodlights beaming down. I'm Derek Ray in the commentary position and I'm joined for analysis by Stuart Robson. And we can't wait for this one to start with justifiable cause. It's Real Madrid and they take on Real Madrid. Yes, thanks as always. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. Henry. Here's Gallardo. Safely away. Well, in the end, it was rather straightforward for the goalkeeper, Stuart. Well, he has to do better there. That's a really poor finish. Good tackle, take it away. And back to Oliver Kahn. Thierry Henry. Tolisso. Veerman. Very alert defending to put a stop to the chance. Decent progress with the ball at his feet, but they took care of the situation defensively. Ronaldo. Henry. Ryan Cherki. Is with Vinicius Junior. Passing it around, looking for the goal that would put them ahead.